prosseguir com a irmã Ângela. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Nós estamos hoje na nossa saga pelo livro de Apocalipse. Quero convidar você a abrir aí no capítulo 12. Nós vamos nós vamos iniciar uma nova sessão do livro, né? Algumas informações para que você compreenda, né, a estrutura. O livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões. Tá? Nós entendemos que o livro tem 7 sessões. Os capítulos dividem essas 7 sessões. Nós já vimos 3 sessões. A primeira sessão é a apresentação do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado. E aí acrescenta-se ali dentro dessa primeira sessão ainda a carta às igrejas. A segunda sessão é a trombeta, os selos, é a abertura dos selos. A terceira sessão é o toque das trombetas, que foi que nós terminamos na semana passada. Cada uma das sessões com seus intervalos próprios. E agora nós iniciamos a quarta sessão do livro, que é a sessão central. Embora sejam 7 sessões, não dá para ter uma sessão central, né? Mas pelo sistema 4-7, né? 4-3, né? Que o livro também se dividindo os eventos em 4, depois mais 3, então essa é a sessão central. E nós vamos perceber aqui, neste capítulo, a natureza recapitulativa do livro. Já tenho chamado a atenção dos irmãos que o livro de Apocalipse, ele tem um processo de recapitulação, ele está sempre indo e voltando. Algo é contado, e aí o profeta volta para contar alguma coisa que estava mais para trás, e aí ele apresenta novos elementos, apresenta novos personagens, ele vai incrementando a história. No meio de tudo isso, está tudo concentrado ali em torno dos juízos, os selos, trombetas e taças, né? As taças a gente vai ver mais para frente, está na próxima sessão, mas há uma sequência de eventos que eles vão se recapitulando, eles vão não exatamente se repetindo, mas eles estão dentro da mesma sequência de eventos. Nós já vimos os selos e as trombetas, os juízos de Deus, e agora nós vamos entrar num capítulo, numa sessão, onde vai se focar na batalha entre Deus, ou melhor, na batalha entre o povo de Deus e o seu antagonista. Um novo personagem vai ser apresentado, um personagem que até agora só foi citado, ele ainda não apareceu na história, né? O dragão, o título da nossa mensagem hoje é o dragão e a mulher. O dragão vai aparecer, esse antagonista, ele vai aparecer, vai contar algumas coisas sobre ele e sobre a mulher, nós vamos ver quem é também, e tudo isso nós vamos ver que João está não só recapitulando os juízos, mas também está recapitulando a história da salvação. Ele está recapitulando a história do relacionamento de Deus com o seu povo e o que Deus faz para proteger o seu povo enquanto o mal caminha, enquanto o mal age, enquanto os juízos são derramados sobre aqueles que fazem o mal. Então, nesse processo, a gente vai hoje perceber que como é que Deus lida ou como é que se desenrola essa grande batalha entre o mal e o bem, e aqui, no caso, entre o inimigo do povo de Deus e o povo de Deus. Então, convido você a ler comigo, tá? O capítulo 12, nós vamos ler ele todo. A gente vai ler até o final, a gente vai ler até o verso 17, perdão, a gente vai deixar o verso 18 para a semana que vem, porque o verso 18 ele está ligado com o capítulo 13, com a próxima etapa. Aí, ainda dentro da mesma sequência de eventos, tá? O capítulo 12, 13 e 14, eles são essa nova sessão, essa quarta sessão, eles compõem a quarta sessão, e o capítulo 12 e 13, eles vão apresentar a trindade do mal, né? É interessante porque o livro vai fazendo esses paralelos, a gente acredita na trindade, a gente crê na trindade, Pai, Filho e Espírito, e agora vai ser nos apresentada a trindade do mal, né? O dragão e as 2 bestas que vão surgir juntamente no capítulo 13. Mas vamos ler o capítulo 12 e entender o que o capítulo 12 tem para nos falar nessa noite. O texto nos diz o seguinte: viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz.
Viu-se então outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças haviam 7 coroas. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra, e o dragão, me perdi aqui, sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar-lhe o filho, assim que nascesse. Então ela deu à luz a um menino, um homem, que dominará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiram. Mas estes não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque o acusador de nossos irmãos já foi expulso, ele que de dia e de noite acusava diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. As 2 asas da grande águia foram dadas à mulher para que voasse para um lugar deserto, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então da sua boca, a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente, mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Vamos orar? Senhor, fala conosco, dá-nos auxílio nessa noite, precisamos da Tua orientação para entendermos bem esse texto, fazermos as devidas aplicações e sairmos daqui moldados pela Tua palavra. É o que te pedimos, abre os nossos ouvidos, porque desejamos te ouvir, em nome de Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Para facilitar, o que eu vou fazer com os irmãos aqui? Esse é um texto, talvez, juntamente com o capítulo 1, onde o Cristo glorificado aparece, esse é o texto que mais símbolos tem. Os outros não têm tantos símbolos assim até esse momento, mas agora é muito simbólico, está cheio de símbolo aqui. Nós temos uma mulher vestida de sol e estrelas e com os pés sobre a lua, nós temos um dragão com 7 cabeças e coroas e chifres, e aí nós temos um relato de uma guerra, de queda e uma série de coisas. Então, para facilitar, a gente vai ver de bloco em bloco de versos e vai fazendo as devidas interpretações para que a gente possa chegar a alguma conclusão no final e fazer as devidas aplicações da nossa vida. Quero começar com você olhando o verso 1 e o verso 2. No verso 1 e no verso 2, nós temos aqui a apresentação de uma personagem, a mulher. O texto diz: viu-se então um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E ela estava grávida e gritava com as dores de parto, sofrendo intensamente para dar à luz. Se você conhece um pouquinho da história do Antigo Testamento, você vai ter alguma referência sobre essa passagem aqui. Se você se lembra dos sonhos de José, em um determinado momento ele sonha, e um dos seus sonhos, ele vê que o sol e a lua e todas as estrelas se curvavam diante dele. Tá? A interpretação de José naquele momento é que ele é quem está sendo o alvo da adoração. Porque no texto bíblico, quando se trata de profecia, nós temos um efeito que a gente chama de efeito do monte dobrado. É a ideia de quando você tem um monte que está atrás de outro monte e você só consegue enxergar o primeiro monte. Mas, na verdade, existem 2 montes. Então, muitas profecias, elas se cumprem em um momento, mas elas estão apontando para um evento futuro, um evento maior do que aquele que ela é apenas uma sombra inicial. E, de fato,
o pai de José se dobra diante dele, seus irmãos se dobram diante dele, e aquela primeira interpretação se cumpre ali para ele. Mas esse texto lá de José nos faz referência direto para cá, para o Novo Testamento, aqui para esse momento, em que nós estamos vendo aqui que, na verdade, o que estava sendo salvo lá por José não era a sua linhagem, mas é o povo de Deus que está sendo salvo lá. Então, nesse momento, nós temos aqui alguns elementos que juntam com o evento lá de José, mas o fato aqui é que esta mulher, ela representa o povo de Deus. Ela representa o povo de Deus, por isso ela é gloriosa, ela é vestida com o sol, a lua está sob seus pés, assim como José, lá atrás, ele é o representante do povo de Deus, porque ele também é uma espécie de Messias, porque ele salva o povo da fome, é por intermédio de José que o povo é salvo, o povo de Deus, Israel, é salvo. Então José, assim como ele lá representa o povo de Deus, essa mulher aqui nos traz essa imagem. O povo de Deus, ela representa esse povo. E desde o início é prometido ao povo de Deus que do povo de Deus viria aquele que salvaria a todos. Então por isso essa mulher está aguardando e sentindo as dores do parto. É o Messias que está sendo gestado por essa mulher. É o Messias de Deus que está sendo gestado por essa mulher. E ela está agonizando com as dores de parto, ela está sentindo as dores do parto, ela está sofrendo com as dores do parto, porque ao longo da história de Israel, o povo de Deus sofre na espera do Messias. Ao longo de toda a história, há um elemento de sofrimento no povo de Israel, aguardando esse Messias. E eu quero que você traga na mente também aqui, que nós temos um paralelo lá atrás, em Gênesis capítulo 3, verso 15, que quando Eva e Adão cometem o pecado, na punição que Deus dá a eles, Deus deixa claro que Eva sofreria as dores do parto, ao que tudo indica, até aquele momento as mulheres não dariam à luz com dores, seria semelhante talvez aos outros animais, que aparentemente não apresentam nenhum tipo de sofrimento para dar à luz, que tem uma certa facilidade, mas as mulheres então, por conta do pecado, agora dariam à luz com fortes dores, teriam muita dificuldade para dar à luz, mas no momento em que Deus dá essa punição à mulher, Ele também dá uma graça ao povo, também dá uma graça à criação e diz que da mulher, por meio desse processo doloroso, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, viria aquele que salvaria-nos desse mal, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente ainda morderia o seu calcanhar, mas ele esmagaria a sua cabeça. Então nós temos aqui esse elemento que está dentro do contexto, que é o povo de Deus que está ansiando pelo nascimento do seu Messias, pelo nascimento daquele que viria salvar a todos, que viria finalmente pisar a cabeça da serpente. E é a serpente que é apresentada no verso seguinte. No verso 3 até o verso 4, nós temos a apresentação do outro personagem principal aqui desse capítulo, que é o dragão, que mais para frente vai dizer que é a antiga serpente. Então nós temos aqui demonstrado esse antagonismo entre o povo de Deus e a serpente. E aqui eu quero já iniciar lhe trazendo alguma lição sobre o texto. Ainda não é exatamente uma aplicação, mas é uma lição para que você aprenda. Não há antagonismo entre Deus e Satanás. Tá? As pessoas têm uma ideia equivocada de que Deus está em guerra com Satanás ou que Satanás está em guerra com Deus. Satanás é criação de Deus. Ele não pode estar em guerra com Deus porque Deus é muito maior do que ele. O antagonismo de Satanás é com o povo de Deus. O antagonismo de Satanás é com aqueles que fazem a vontade de Deus, porque Satanás decidiu não fazer a vontade de Deus. Então, ele é adversário do povo de Deus, ele não é adversário de Deus. Em nenhum momento você vai ver no texto bíblico Satanás se opondo a Deus a ponto de trazer qualquer tipo de preocupação para Deus. Vou adiantar aqui umas cenas dos próximos, lá dos finais, dos finalmente. Quando o Filho do Homem, quando Cristo se posiciona diante de Satanás, o texto bíblico diz que Cristo vence ele com um sopro da sua boca.
Isso é para deixar bem claro que nunca houve antagonismo entre Cristo e Satanás, ou entre Deus e Satanás, ou entre a Trindade e Satanás. Satanás não é inimigo de Deus porque ele não tem cacife para ser inimigo de Deus. Ele é inimigo do povo de Deus. Satanás é adversário do povo de Deus. Tá? E é o povo de Deus que é representado por essa mulher, e Satanás, sabendo que o seu antagonismo é contra o povo de Deus, e sabendo que a promessa que vem da parte de Deus é que do povo de Deus sairia aquele que o esmagaria, que o derrotaria, o texto deixa bem claro que essa serpente, que esse dragão, ele se posiciona diante da mulher que está prestes a dar à luz, e o desejo dele é devorar a criança que aquela mulher dará à luz. E por que ele quer devorar a criança que aquela mulher dará à luz? Porque é esta criança que é prometida, que irá derrotá-lo em definitivo. Porque nós vamos ver ao longo desse texto que Satanás é derrotado 3 vezes ao longo do texto. Por 3 vezes ele é derrotado. Mas nós vamos ver que nesse processo a sua derrota já está decretada e ela acontece em vários eventos, mas ele, sabendo que a sua derrota é definitiva, a sua única expectativa é eliminar aquele que poderia destruí-lo. Então, quero chamar a sua atenção ainda no verso 4 aqui, no verso 3 e no verso 4, que há aqui um primeiro relato da queda primeva, da primeira queda. E é o que eu quero chamar a sua atenção, porque nesse momento o texto vai se dividir em 2 correntes de interpretação. Uma corrente que entende que Satanás caiu uma única vez dos céus, e uma outra que vai falar de 2 quedas. Uma primeira queda, onde ele perde a sua condição de habitante dos céus, e uma segunda queda que lhe tira a possibilidade de entrar nos céus ou de se apresentar diante de Deus. Então, eu vou explicar aqui para vocês por que eu adoto uma e não adoto a outra, mas o fato é que, nesse momento, você precisa acompanhar a minha linha de raciocínio aqui, à medida que eu vou explicando o texto. Então, nós temos aqui um relato da primeira queda, da queda primeva de Satanás, e aí o texto deixa claro que, embora ele tenha caído, mais para frente a gente vai perceber que ele não perde acesso aos céus. Porque uma coisa sempre ficou estranha, se você percebeu na leitura do texto bíblico. Se Satanás caiu antes do Éden, como é que Jó diz que Satanás estava diante de Deus, falando com Deus e acessando o trono de Deus? Porque o texto de Jó começa dizendo que Satanás se apresentou diante de Deus. Esse mesmo tipo de evento acontece também em Zacarias. Em Zacarias diz que Satanás se apresentou diante de Deus. Então, muitos estudiosos, e eu entendo que essa linha faz mais sentido, dizem que há uma sequência de derrotas. Uma primeira derrota de Satanás é esse momento em que ele se rebela contra o Senhor e ele perde a sua condição de habitante do céu. Mas ainda lhe é permitido entrar no céu e se apresentar diante de Deus. Em um momento futuro, que nós vamos ver, vai acontecer nos próximos versos, acontecerá um evento onde Satanás perderá o acesso ao céu, ele perderá a sua condição de acusador. O texto vai continuar dizendo que Satanás, então, que viu-se também um outro grande sinal, um grande dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças haviam 7 coroas. Esses elementos aqui querem falar de poder, tá? 7 cabeças é a ideia de que talvez ele tivesse todo o conhecimento, tá? É uma espécie de paródia, tá? De que como se Satanás pudesse ter muito conhecimento, 7 cabeças, mas na verdade ele tem 10 chifres, as cabeças têm mais chifres do que cabeça, ou seja, ele está tentando apresentar um poder que ele não tem, tá? Um poder que ele não tem. E aí o texto continua também falando que ele tem 7 coroas, a ideia de que ele tem domínio sobre algumas coisas, e o texto bíblico deixa claro que esse mundo é dominado pelo maligno, em certo sentido. Tá? E aí ele vai dizer que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher. Então essa primeira parte do texto, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra, nos chama a atenção para esse primeiro momento, essa primeira rebelião de Satanás, onde ele atenta contra a dignidade do Senhor, e ele então cai juntamente com 1/3 dos anjos do céu.
Tá? Isso é João vendo a história da humanidade acontecendo, a história da criação acontecendo, desde a queda, tanto da queda primeira como do restante da história. João então está enxergando o que de fato aconteceu. Então temos essa primeira queda de Satanás, e caindo, Satanás se volta contra quem? Contra o povo de Deus. E quem é o povo de Deus nesse momento? É a criação, porque a partir do momento em que Adão e Eva estão ali, ali está representado o povo de Deus. E quem é que engana Adão e Eva? É Satanás. Então, o texto continua dizendo que ele se volta contra essa mulher que está prestes a dar à luz, o povo de Deus está prestes a dar à luz, e sistematicamente, se você olhar na história do Antigo Testamento, você vai ver que sistematicamente a geração que poderia dar origem ao Messias, ela está sempre correndo um risco de ser eliminada. Quando nós olhamos lá, Eva deu à luz a Caim e deu à luz a Abel, os dois filhos. Quando Caim, que é o primogênito, mata Abel, aparentemente a possibilidade de Eva vir alguém que fosse puro para pisar na cabeça da serpente se acaba, porque Caim pecou e Abel morreu. Mas o Senhor da graça, então vem a linhagem de Sete, e dessa linhagem então você tem a continuidade do povo. Então, constantemente você vai ver, mais para frente, quando o povo de Israel já está no Egito, muito tempo depois, o povo de Israel, o salvador do povo de Israel, que é Moisés, está prestes a ser morto pela decisão do faraó de eliminar todas as crianças homens. E o Senhor, mais uma vez, vai salvando essa descendência. Então nós vamos vendo ao longo da história que Satanás esteve sempre tentando eliminar a linhagem que poderia dar origem ao povo de Deus, que poderia dar origem àquele que de fato viria e poderia pisar na cabeça da serpente. Isso fica muito mais claro no próprio nascimento de Jesus. Jesus nasce e o que Herodes manda fazer? Matar todas as crianças. Então é claro, o que fica claro no texto é que ao longo da história, Satanás vem tentando eliminar esse seu opositor maior, aquele que viria e pisaria na sua cabeça e então lhe derrotaria. E o texto continua dizendo, no capítulo 4, que essa mulher estava prestes a dar à luz e o dragão estava pronto diante dela para devorar essa criança. E aí o texto diz que a mulher então dá à luz, verso 5, ela dá à luz a um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Aqui é óbvio que o texto está falando de Jesus Cristo. Cristo vem do povo de Deus. E aqui, quando eu digo povo de Deus, eu não estou me referindo única e exclusivamente a Israel. Eu estou falando do povo de Deus de uma maneira completa. Israel mais igreja igual povo de Deus. Tá? Não dá para separar nesse momento. Há quem separe, há quem entenda que essa mulher é Israel. Tá? Há intérpretes que entendem que essa mulher é um símbolo de Israel. Mas volto a dizer, não faz muito sentido leituras sionitas de Apocalipse, sionitas aí que tem a ver com Sião, tem a ver com linhagem judaica, não faz muito sentido porque o livro não é escrito para judeus, o livro é escrito para gentios, para pessoas que convivem com judeus, professam uma fé oriunda da tradição judaica, mas não têm em si muita ligação com tradições judaicas. Então não faz muito sentido saber o que acontecerá com Israel se eu, que não sou Israel, estou com o meu pescoço exposto à espada do imperador, porque é o imperador que está me perseguindo. O imperador não está perseguindo Israel, ele está perseguindo a igreja. Então, sempre que a gente tem esses elementos, a tendência é interpretá-los como se fosse um símbolo da igreja. Então, essa mulher é um símbolo do povo de Deus. Então, essa mulher dá à luz, e aí vem aquele que dominaria as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Aqui nós temos uma visão sucinta e rápida do próprio ministério de Cristo. Tá? A ideia aqui é que Cristo cumpre o seu ministério, que está resumido aqui, é o ministério cumprido de Cristo, a sua morte e a sua ascensão. Porque exatamente o que acontece logo depois da sua ressurreição é o quê? A sua ascensão aos céus. Então o que o texto está dizendo aqui é que o que João está vendo acontecer é
A morte, o sacrifício de Cristo, a sua ressurreição e a sua subida aos céus. Então, ele sobe para os céus, e a mulher foge para o deserto. Por que a mulher foge para o deserto? Porque a partir daí a igreja passa a ser perseguida. Deserto em Apocalipse, ou mesmo na literatura apocalíptica de maneira geral, tem a ver com perseguição, tem a ver com sofrimento, tem a ver com tribulação. Depois da subida de Cristo, o que acontece com a igreja? Perseguição. A igreja fica em Jerusalém até a descida do Espírito Santo, o evangelho se espalha, 5.000 se convertem, outros tantos se convertem, mas logo na sequência do relato de Atos, um pouco tempo depois desse momento de aparente júbilo, de aparente alegria, o que vem? O martírio de Estevão, e a sequência é perseguição, 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 e a igreja então é espalhada pelo mundo, e desde então a igreja está sendo perseguida. Embora nós aqui no Brasil não experimentemos a perseguição real, a perseguição que muitos de nossos irmãos experimentam, hoje, nesse momento, enquanto eu e você estamos reunidos aqui nesta igreja, com conforto, com luz, com segurança, com as nossas portas abertas para receber quem quer que queira vir aqui, existem irmãos nossos que estão escondidos em catacumbas, estão escondidos em cemitérios, estão escondidos em cavernas, estão escondidos em subsolos de casas, para poder ter o seu culto também, porque no lugar onde eles estão é proibido cultuar a Deus. A igreja ainda está sendo perseguida, a igreja ainda está sendo martirizada. Isso não acabou, isso nunca vai acabar. Porque o que nós vemos ao longo do texto de Apocalipse é que a natureza da igreja é sofrer como o seu Senhor, é experimentar os sofrimentos que o seu Senhor experimentou. Então, nesse quesito, a igreja foge para o deserto, o povo de Deus foge para o deserto, onde Deus já havia preparado um lugar para ela, para que ali ela fosse alimentada durante 1.260 dias. Novamente, os 1.260 dias, que são 3 anos e meio, ou 42 meses, e eu já disse aos irmãos que a minha interpretação é que esse período significa um tempo determinado por Deus, que não é um tempo muito longo, mas é um tempo abreviado, mas é um tempo de tribulação. A igreja vive os seus 1.260 dias. Há quem entenda, e aqui eu sou sempre forçado a mostrar as outras possíveis interpretações, porque todas elas encontram algum tipo de substância, algum tipo de fundamento dentro do texto bíblico, mas há quem entenda que esses 1.260 dias é a grande tribulação, tá? Aquela grande tribulação que um dia acontecerá, e que ela ou terá de fato 3 anos e meio contados, ou os 1.260 dias são apenas um símbolo para um período de tribulação mais forte do que a tribulação que a igreja já vive. Eu entendo que a grande tribulação está contida dentro dos 1.260 dias e que nós já estamos vivendo esses 1.260 dias, embora ainda não estejamos vivendo a grande tribulação. O texto bíblico fala de um momento em que essa tribulação será global, o mundo inteiro passará por ela, todos os cristãos passarão por ela. Então, se nós não estamos experimentando isso, é porque nós ainda não estamos vivendo a grande tribulação. Mas o meu irmão que vive no Afeganistão, que vive no Iraque, que vive em países onde a fé é proibida, ele já está experimentando a grande tribulação. Ele já está experimentando a grande tribulação da sua era, da sua existência. Mas haverá um dia em que todos os povos da terra, todos os cristãos da terra, espalhados em todos os lugares, experimentarão um momento de grande tribulação, uma tribulação sistematizada, o mundo todo perseguindo a igreja. Mas o fato é que durante a tribulação, o texto diz que a igreja será o quê? Atendida por Deus. O texto diz que Deus preparou um lugar para o povo dele, para esse povo passar o período de tribulação. O que o texto deixa claro para nós, o que João está vendo, o que fica claro para quem estava ouvindo em um primeiro momento, e também fica claro para nós, é que no meio da tribulação, Deus continua cuidando do seu povo. O povo não está desamparado no meio da tribulação. Então, verso 6, a mulher fugiu para o deserto, onde já havia um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. Verso 7, houve então guerra no céu. Então perceba aqui, por que eu defendo a ideia de que
nós temos um primeiro relato de queda de Satanás e um segundo relato de queda de Satanás, um segundo relato de derrota de Satanás. O primeiro fundamento que eu apresentei para os irmãos é que, mesmo após a primeira queda, a queda primeva de Satanás, o texto bíblico ainda continua dizendo que Satanás se apresentou diante de Deus. Se ele perdeu o seu lugar no céu desde a primeira queda, como explicar a passagem de Jó e como explicar as passagens de Zacarias, onde esse evento é descrito no texto? Isso é o que faz muitas pessoas interpretarem Jó como uma lenda, interpretarem o livro de Jó como uma lenda. Existe um ramo dentro da igreja, um ramo evangélico, eu não sei nem se dá para chamar de evangélico, mas que defende a ideia de que o livro de Jó é uma lenda, o livro de Jó não é um relato histórico, não existiu Jó. E por que ele defende isso? Um dos fundamentos está aqui na ideia de que Satanás está se apresentando diante de Deus. Então, se Satanás já caiu desde o início e não tem mais acesso aos céus, o texto de Jó só pode ser uma lenda, só pode ser um mito contado para explicar alguma coisa. Então, no mito, eu tenho espaço para colocar todos os elementos, o antagonista, o protagonista, o personagem principal, as outras coisas. Então, no mito, eu vou ter espaço. Isso leva muitas pessoas a interpretarem Jó como uma lenda. Eu não interpreto Jó como uma lenda. Eu entendo que Jó é um relato histórico. Existiu um homem chamado Jó. Esse homem viveu, esse homem experimentou o que foi escrito, o que foi relatado para nós, e chegou até nós o seu histórico, que é anterior a Abraão, isso a gente já sabe, no momento histórico ele é anterior a Abraão, mas é posterior aos primeiros 12 capítulos de Gênesis. Então Jó é um homem que viveu antes de Abraão, mas conheceu o Senhor, adorou o Senhor, e a sua história foi escrita para nós. Então eu entendo que Jó é uma história real, ela não é um conto, não é um mito para nos ensinar alguma coisa. Então, se Jó é uma história real, é um relato verídico, como explicar Satanás diante de Deus se Satanás caiu do céu? O que nos explica é a ideia de que Satanás foi expulso do céu, perdeu a sua condição de habitante do céu, mas não perdeu a sua condição de entrar no céu e de se apresentar diante de Deus. Ele, inclusive, assume uma função durante esse período. A função que o texto nos diz é a função de acusador. O texto vai dizer que aquele que acusava os nossos irmãos de dia e de noite não está mais diante de nós. Agora, perceba que o texto diz que a guerra nos céus ocorre depois do quê? Qual é o evento que é contado anterior? É a subida de Cristo aos céus. A subida de Cristo aos céus, o cumprimento da sua missão, quando ele completa a sua missão, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão, esse é o elemento central da história. Tanto é que nós vimos lá no capítulo 5, quando o Cordeiro adentra a sala do trono para pegar o livro que estava na mão daquele que estava sentado no trono, ele adentra por quê? Porque ele parecia que havia morrido, mas venceu. Todo o livro está tendo como consideração, como ponto principal da história, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo, nós temos a completude da missão de Cristo. Ele desce à terra com um propósito, o propósito é obedecer a Deus, é cumprir a lei, é entregar-se como sacrifício perfeito, e como recompensa ele pode subir aos céus e diante de Deus agora pegar o livro que está na mão de Deus, e então todo aquele que se opusesse a Deus como acusador do povo de Deus, pelo sangue do Cordeiro agora perde essa capacidade. Porque o Cordeiro Santo foi imolado, o seu sangue foi derramado pelo povo, então não há mais a acusação. Por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos capítulo 8, que não há acusação contra os filhos de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, e aí ele vai continuar dizendo que nada vai poder nos separar agora do amor de Deus. Então, o que o texto aqui nos remete, e a minha interpretação pessoal, eu estou passando para os irmãos as duas opções, mas eu entendo que o que o texto nos fala aqui no verso 7, quando houve guerra no céu,
é que diante da subida de Cristo a Deus, Satanás tenta uma última tentativa contra os céus. E ele se levanta com o seu exército e vai tentar invadir o céu, sabendo que já está derrotado, porque Cristo morre e ressuscita, e a ressurreição de Cristo é a definitiva derrota da morte, e a morte é o quê? A morte é o aguilhão do pecado. É o que o apóstolo Paulo nos diz lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ele vai dizer, o aguilhão da morte é o pecado, e se Cristo ressuscitou, o pecado foi derrotado. Se o pecado foi derrotado, Satanás perdeu a sua arma. Ele perdeu a sua capacidade de destruir vidas, porque a morte não tem mais poder sobre aquele que é expiado pelo sangue de Cristo. Então Satanás, em uma última tentativa, sobe aos céus, tenta enfrentar Deus novamente, e aqui é interessante, por isso que eu digo a você, meu irmão, Satanás não é antagonista de Deus. Satanás é antagonista do povo de Deus. Tanto é que quem vem lutar com Satanás não é Deus. Quem vem lutar com Satanás é um anjo de Deus. Então, nós vamos ver aqui que Satanás, mais uma vez, vai ser derrotado. O texto vai dizer que então houve guerra no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e os seus anjos reagiram, mas estes não prevaleceram e perderam seu lugar no céu. E então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados na terra. E aí o texto então nos diz que, a partir desse momento, Satanás então perde o acesso aos céus, ele deixa de ter a possibilidade de entrar no céu, porque agora, diante do céu, diante do Cordeiro, ou melhor, diante daquele que está sentado no trono, está o Cordeiro, está o nosso advogado, porque até então estava um acusador, agora está aquele que defende o povo de Deus, aquele que pelo seu sacrifício redime todas as nossas acusações, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Então o texto continua dizendo, verso 10, então ouvi uma forte voz no céu que dizia, agora chegaram a salvação, o poder e o reino de Deus. Perceba que a imagem é o Cristo glorificado, ressurreto, ascendendo aos céus e sendo coroado, glorificado. Cristo deixa bem claro, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Quando ele diz isso, ele está dizendo aos seus discípulos, eu cumpri a missão e agora todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E aqui o texto então vai dizer, então ouvi uma forte voz no céu que dizia, agora chegaram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e as autoridades e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos já foi expulso, ele que de dia e de noite os acusava diante do nosso Deus. O acusador perde a sua função, perde a sua posição diante de Deus, o defensor se coloca diante de Deus agora, Cristo, o Cordeiro ressurreto, se coloca diante de Deus, e toda a acusação que era feita contra o povo de Deus perde a sua eficácia, porque Cristo agora está lá diante do Pai, cumprindo a missão, e na sua condição de quem cumpriu a missão, ele então tem os méritos de dar ao seu povo, ao povo de Deus, o perdão dos seus pecados. O texto vai dizer o seguinte, eles, o povo de Deus, venceram o inimigo, pelo seu sangue, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Aqui nós vamos ver esse antagonismo entre Satanás e o povo de Deus, Satanás tentando, pela morte, fazer com que o povo de Deus voltasse atrás, mas o povo de Deus, que ama mais a Deus do que sua própria vida, prefere morrer do que negar o seu Senhor. Isso fica muito claro quando nós lemos o livro de Atos. O livro de Atos a perseguição começa exatamente assim. Primeiro é violência, depois é uma tentativa de calar os discípulos, e por fim você tem a morte. Você tem os discípulos sendo presos, depois você tem os discípulos sendo surrados, e por fim você tem o martírio de Estevão.
Satanás tentando fazer com que pela violência, pela morte e pelo medo, o povo de Deus voltasse atrás. Isso ao longo da história vai continuar sempre acontecendo. O povo de Deus está sempre sendo perseguido pelo inimigo, que sempre usa dessas mesmas ferramentas. A ferramenta da perseguição psicológica, da violência e da própria morte. E o texto diz que o povo de Deus vence Satanás quando ele ama mais a Deus do que a sua própria vida, a ponto de perder a sua vida, e isso é uma grande derrota para Satanás. Porque quando Satanás percebe que, mesmo que ele tire a nossa vida, ainda assim nós continuamos amando a Deus, mesmo que estejamos correndo o risco de perder a vida, toda e qualquer possibilidade de vitória dele sobre o povo de Deus vai se esvaindo. Porque se os seus antagonistas não temem nem sequer perder a vida, o que é que ele pode fazer para fazer com que esse povo deixe de amar a Deus? O texto então vai continuar, verso 12, vai dizer: por isso alegrai-vos vós, os céus, e todos vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando Satanás desce à terra de uma vez por todas, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso é que Cristo diz aos seus discípulos: eu vou, mas eu não vou demorar. A minha volta é breve. Por isso que os apóstolos estão sempre dizendo: a volta é breve. Por isso que o texto aqui de Apocalipse diz: vem sem demora. Por isso que há sempre essa sensação de urgência em relação à volta de Cristo, sabendo que o tempo, ainda que seja longo para os nossos padrões, ele não é um tempo eterno, não é um tempo dilatado, é um tempo curto. Cristo está para voltar. Isso é uma realidade. E nós devemos viver de acordo com essa realidade. O cristão deve viver como se a qualquer momento Cristo pudesse romper as nuvens e, enfim, pudéssemos experimentar novos céus e nova terra. Essa é a realidade do cristão. E assim a igreja viveu e assim a igreja viverá até que Cristo volte. O nosso problema, e aqui fazendo uma lição rápida aqui, uma aplicação rápida, um grande problema nosso, da igreja como um todo, é ter essa sensação de que os eventos e a expectativa escatológica é uma coisa para o futuro, é uma coisa muito para longe, é uma coisa muito lá para muito tempo depois. E aí a gente fica procurando entender quando essas coisas aconteceram, exatamente para saber quanto tempo a gente tem para poder curtir um pouco mais dessa vida e não ficar tão preocupado com a volta de Cristo. A gente está sempre tentando achar se a gente está no selo, no primeiro selo, no segundo selo, na primeira trombeta, na segunda trombeta, na primeira taça, na segunda taça. Por quê? Porque no fim das contas, a gente quer saber quanto tempo a gente tem para curtir essa vida e não se preocupar com a volta de Cristo. Contudo, a tônica do texto bíblico é: eu venho sem demora. E quando menos vocês imaginarem, eu estou de volta. Muitas parábolas de Cristo são contadas nessa tônica. Posso lembrar a mais famosa de todas, a parábola das virgens nécias, das virgens loucas, daquelas que não estavam preparadas para a chegada do noivo. Elas acharam: não, amanhã a gente arruma mais azeite, não tem problema não. O problema é que o noivo chegou naquela hora. E elas ficaram de fora das bodas. E a ideia ali, eu quero que você entenda um pouquinho melhor a parábola, não é que elas ficaram de fora das bodas e vão ter uma outra oportunidade depois. A ideia ali é que nas bodas estão os salvos, fora das bodas estão os perdidos. Quem não está nas bodas, não está salvo. A ideia ali não é o crente preparado e o crente despreparado, porque não existe isso, gente. Se você é crente, você está preparado. Se você não está preparado, você não é crente. Essa é a realidade do texto bíblico. O texto bíblico não faz divisão entre crentes, o crente preparado e o crente despreparado. O texto bíblico faz divisão entre os preparados e os não preparados. O texto bíblico faz divisão entre aquele que confia no Senhor e aquele que acha que confia no Senhor. O texto bíblico faz divisão entre aquele que se comporta como cristão e aquele que de fato é cristão.
Essa é a divisão que o texto bíblico. Tanto é que o texto diz: alegrem-se vós que viveis no céu, e ai daqueles que vivem na terra. O texto de Apocalipse divide da seguinte forma: o salvo é o que vive no céu. O que vive na terra, os habitantes da terra, são os condenados. Então, entenda isso de uma vez por todas. Se você é cristão, você está preparado. Agora, se você não está preparado, é bom você rever a sua condição. Porque se você não está preparado, não é que você vai ter uma oportunidade depois. Você não vai ter outra oportunidade. A única oportunidade que tem é quando o noivo chegar. Não tem segunda chamada. Jesus Cristo não vai voltar 2 vezes, ele vai voltar uma única vez. E quando ele voltar, aqueles que estiverem com a marca de Cristo na testa, a marca de Deus na testa, esses serão levados. Aqueles que tiverem a marca da besta ficarão na terra. E outra coisa interessante, o Apocalipse não divide entre aqueles que têm a marca de Deus, aqueles que têm a marca da besta e aqueles que não têm marca nenhuma. Ou você tem a marca de Deus, ou você tem a marca da besta. Não tem coluna do meio. Isso é importante entendermos. Deixa eu terminar o texto aqui. Verso 13. Então, quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Aqui fica claro, pela linha de interpretação que a gente está tomando, que o que acontece aqui é a perseguição da igreja ao longo da história. Depois que Satanás se vê plenamente derrotado diante de Deus, não tendo mais nem sequer acesso aos céus para acusar o povo de Deus, por isso o apóstolo Paulo diz que nenhuma acusação há contra aqueles que amam a Deus, porque Satanás nem sequer mais pode acusar-nos diante de Deus, porque nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então ele agora, a única opção que resta a Satanás é causar o máximo de sofrimento ao povo de Deus, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então o tempo que lhe resta, ele vai causar sofrimento ao povo de Deus. E aí o texto vai dizer que as 2 asas da águia foram dadas à mulher, e aqui é um símbolo da proteção de Deus, ou seja, o povo de Deus recebe uma condição de suportar essa perseguição e de se libertar dessa perseguição, de evitar essa perseguição, ou mesmo de minimizar essa perseguição, para que voasse para o seu lugar, o deserto. Embora a igreja não sofra a destruição por completo, ela ainda assim vai suportar a perseguição no deserto. Porque a nossa experiência é de aguardar a Deus no deserto. Nós estamos vivendo um novo êxodo. Por isso eu faço esse paralelo com o livro de Êxodo constantemente. Apocalipse tem muitos paralelos com o Êxodo. Nós estamos vivendo um novo êxodo, nós estamos caminhando para a terra prometida. Nosso lugar não é aqui. Nós estamos no deserto, nós estamos peregrinando pelo deserto, esperando que um dia novos céus e nova terra se aponte na nossa direção, na nossa frente, porque é para lá que nós estamos indo. Então a igreja, o povo de Deus, ainda que tenha a capacidade de não ser totalmente destruída, a ideia das asas aqui é dele conseguir voar para longe da perseguição, mas ele não foge do deserto, onde ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse é mais um símbolo para 1260, para 42 meses, 1260 dias, 42 meses, todos eles são elementos ou para 3 anos e meio, ou para 3 dias e meio, todos eles querem dizer esse tempo que não é um tempo extenso, completo, mas é um tempo abreviado, mas tempo ainda, um tempo de espera, um tempo de aguardo. Então da sua boca a serpente lançou atrás da mulher água como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente, mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da sua boca. O que o texto aqui está tentando dizer ao povo de Deus e a nós também, é que toda a criação atende ao comando de Deus para resguardar o povo de Deus. E ao longo da história, se você for analisar a igreja perseguida ao longo da história, você vai ver coisas miraculosas acontecendo para que o povo de Deus permanecesse inteiro. Nações inteiras, impérios tentaram destruir a palavra de Deus, literalmente, queimar, destruir, e não conseguiram. Às vezes, de maneira miraculosa, você tem relatos de missionários, relatos históricos, que Bíblias sobreviveram a piras de fogo.
e permaneceram intactas. Permaneceram ainda possível de ser utilizadas. Você tem inúmeras histórias de pessoas sendo perseguidas e os olhos delas, os olhos dos seus perseguidores sendo escamoteados, sendo cegados, e eles não percebendo os inimigos, o povo de Deus que estava fugindo, que estava sendo salvo. O que o texto está dizendo é que Deus utilizará tudo que estiver ao seu controle para que o povo de Deus seja mantido vivo. Isso não significa que alguns de nós não serão ceifados no meio do caminho, mas isso significa que o povo de Deus permanecerá. O povo de Deus permanecerá. Deus não tem... Eu ouvi uma frase de um teólogo que tem um podcast na internet, e botou uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: Deus não tem um plano para o seu CPF. Deus tem um plano para o seu povo. O plano de Deus é para o povo de Deus, e Deus vai resguardar o povo dele. O seu povo está sendo protegido. E mesmo hoje, na perseguição, ainda que alguns estejam tombando, que alguns estejam morrendo, a igreja não está morrendo. A igreja permanece viva, porque Deus é quem está cuidando da sua igreja. E tudo na criação está ao controle de Deus para que a igreja permaneça viva. É isso que o texto está dizendo no verso 16. O verso 17 então finaliza dizendo que o dragão se enfureceu contra a mulher, saiu para atacar os demais filhos dela e os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Aqui é uma clara demonstração de que ao longo das gerações Satanás continuará perseguindo a igreja, porque ele sabe que é só isso que lhe resta e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Deixe-me fazer algumas breves aplicações do que nós já vimos nesse texto. Tá? A primeira aplicação que eu quero que você guarde na sua memória é que o mundo espiritual é real. Tá? Nós não devemos negligenciar essa realidade bíblica. A nossa tradição, a tradição batista e as igrejas históricas, assim conhecidas, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com esse mundo espiritual. Talvez pela nossa tendência de ter uma abordagem mais intelectual do texto, mais racional do texto, nós achamos que essas coisas são mais fábulas do que realidade. Mas o Satanás e os seus anjos estão na terra, e eles estão prestes a tentar atormentar todos aqueles que são imagem e semelhança de Deus, podem estar sendo atormentados por Satanás. Isso é uma realidade, a igreja tem que levar a sério isso. Existem coisas que só se explicam por conta de uma batalha espiritual. Existem corações duros que não se convertem, porque eles estão, sim, aprisionados por uma realidade espiritual que nós não estamos acostumados com ela. Então é necessário nós entendermos isso e entendermos que ao longo dessa história nós não podemos ignorar esta realidade. A nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta é contra principados e potestades. O nosso antagonista é Satanás. O antagonista da igreja é Satanás. Então, ainda que eu não seja tendencioso a colocar toda a culpa de todos os problemas do mundo nas costas de Satanás ou na conta de Satanás, eu não posso ignorar esta realidade. E o crente, quando ignora essa realidade, ele dá uma vitória a Satanás. Porque Satanás passa a agir e a gente passa a achar 1001 desculpas, 1001 explicações e se esquece da única explicação real. Existe sim pessoas atormentadas por espíritos malignos, existem pessoas que estão possessas por espíritos malignos, estão dominadas por espíritos malignos, e nós, como igreja, é que temos a palavra de libertação para essas pessoas. Nós não podemos ignorar essa realidade bíblica, o mundo espiritual é real. Segunda aplicação que eu quero fazer a você é que o grande poder de Satanás é a sua astúcia, e não devemos menosprezar a sua capacidade de nos enganar. O grande poder de Satanás é a sua astúcia e não devemos menosprezar a sua capacidade de nos enganar. Se você percebeu no texto, o texto faz uma
apresentação interessante. Quando a mulher é apresentada, ela diz que é um grande sinal. O texto diz que um grande sinal se viu no céu. Mas quando Satanás é apresentado, o texto diz que apenas um outro sinal foi apresentado. Nós temos a ideia, muitas vezes, de que Satanás é um ser poderosíssimo, que ele é a coisa mais poderosa depois de Deus. Essa não é uma realidade bíblica. Esta não é uma realidade bíblica. Agora, Satanás é astuto. Ele sabe das suas limitações, mas ele tem muita astúcia. E nós não podemos ignorar a capacidade dele de nos enganar e de enganar a todos nós. E eu quero chamar a sua atenção porque, ainda que a gente não perceba, nós estamos sempre na possibilidade de ser enganados por Satanás. Nós somos enganados quando nos é sugerido que, por nossas próprias forças, nós podemos vencer. Quando você está lá no meio de uma disputa, seja no trabalho, seja em alguma coisa, ou na própria vida, no profissional, ou nos estudos, ou em qualquer coisa que você dependa das suas próprias capacidades, quando o seu coração diz a você, você pode, porque você é o cara, você não precisa de ninguém, você não precisa de nada, só precisa de você. Não ache bobagem, mas é Satanás tentando enganar você, dizendo que você é independente, que você não precisa depender de ninguém. É Satanás tentando nos enganar. Somos enganados quando achamos que podemos viver uma vida que agrada a Deus em desconformidade com seus preceitos. Quando a gente olha para o texto bíblico nos ordena algumas coisas. O texto bíblico nos ordena ler o texto bíblico, amar o texto bíblico, viver pelo texto bíblico. O texto bíblico nos ordena a comungar na igreja, a estar junto da igreja, a participar do corpo. O texto bíblico nos ordena a orar, a interceder uns pelos outros, interceder pelos irmãos, interceder com os irmãos. E quando nós achamos que podemos viver uma vida cristã alheia dessas orientações bíblicas, não se engane, é Satanás tentando te enganar, achando que você pode viver uma vida cristã isolado, sozinho. Já disse aos irmãos, não existe crente só. Se existisse crente só, Deus não tinha criado igreja. Se Deus criou uma igreja, é porque Ele quer que a gente se reúna, que nós estejamos juntos, porque é a união dos irmãos, é a comunhão entre os irmãos, que nos admoesta, que nos molda, que nos transforma, que nos vai fazendo, que nos discipula e que nos torna mais semelhantes à imagem de Cristo. Então nós somos enganados quando podemos achar que podemos viver em desconformidade com os preceitos bíblicos, somos enganados quando somos levados a crer que podemos ser crentes sem estar ligados a uma igreja, somos enganados quando somos levados a crer que os preceitos éticos e morais que o Senhor nos deixou são apenas uma balela histórica. A quantidade de cristãos que entendem que o divórcio é plausível, que sexo antes do casamento é plausível, que uma vida de imoralidade sexual é plausível, é aceitável, porque faz parte da natureza humana. Uma quantidade enorme de cristãos simplesmente não entendem que existem preceitos bíblicos estabelecidos pelo Senhor. E as pessoas ficam dizendo, não, o importante é amar, o importante é ser feliz, o importante é você estar em paz com você mesmo. O texto bíblico nos dá uma ética sexual, uma ética familiar, uma ética de relacionamentos, uma ética de comportamentos. O texto bíblico nos ensina como ser aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E viver em desconformidade com isso e achar que dá para ser crente dessa forma é Satanás nos enganando. É Satanás nos seduzindo, nos enganando, nos levando a ter um comportamento equivocado. Somos enganados quando achamos que por conta de nossos pecados, não podemos nos aproximar de Deus. Ainda que Satanás não possa nos acusar diante de Deus, ele continua nos acusando pessoalmente. Ele continua olhando para nós e dizendo assim, lembra a semana passada aquilo que você fez? Lembra aquele último final de semana? Lembra aquele site que você estava acessando? Lembra aquele negócio? Você não serve para a igreja. Você está impuro. Você está sujo. Você não serve para isso. E o texto bíblico deixa bem claro que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
deixe-me dizer uma coisa para você. João escreveu isso para a igreja. João não escreveu isso para não crente. João falou para a igreja, falou: igreja, se você confessar o seu pecado, Cristo é fiel e justo para perdoar o seu pecado e te purificar e te apresentar de forma justa diante de Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer que nenhuma condenação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. É óbvio que nós vamos cometer falhas, nós vamos tropeçar, mas os nossos tropeços não nos impedem de nos apresentar diante de Deus, de clamar por perdão, de clamar por salvação, de clamar por justificação das nossas falhas. Não deixe Satanás enganar você, achando que você, pelos seus pecados, você não pode se aproximar de Deus. O véu se rasgou, há um novo e vivo caminho, e nós devemos caminhar com intrepidez por ele, com coragem. É isso que o autor de Hebreus nos diz. Somos enganados quando achamos que somos fortes o suficiente para resistirmos às tentações que nos são apresentadas, ao invés de assumirmos as nossas fraquezas e fugir da aparência do mal. Ainda que você tenha plena liberdade para constantemente pedir perdão a Deus, o texto bíblico lhe diz para ser astuto, para ser inteligente. O texto bíblico não diz para você enfrentar a aparência do mal. O texto bíblico nos diz para fugir da aparência do mal. Então, se você sabe que em determinado ambiente você vai pecar, não vá. Se você sabe que determinado programa de TV lhe leva a pecar, não assista. Se você entende que determinado comportamento na sua vida está lhe direcionando para o pecado, não faça. Não faça. Porque você está sendo enganado por Satanás de achar: não, você é forte, dessa vez você consegue. Vou fazer aqui que nem uma piada. Minha filha de 3 anos e meio, ela costuma dizer para a gente: não, papai, você consegue. Ela diz para a tia Vasti: não, Vasti, você consegue. Então, às vezes, a gente tem uma vozinha que fica dizendo do nosso coração: não, dessa vez eu consigo resistir. Então eu vou naquele lugar lá onde eu sempre caio, mas dessa vez eu não vou cair. Ou eu vou lá naquele ambiente que sempre me leva ao pecado, mas dessa vez não vai me levar não, porque eu sou forte. Não caia nesse engano. Não se deixe enganar. É Satanás tentando seduzir você. Terceira aplicação: mesmo poderoso, Satanás já está derrotado e humilhado. O texto nos mostra 3 derrotas de Satanás. Ele é derrotado ao tentar matar o menino que está para nascer, porque o menino é protegido por Deus, é levado para o céu. Ele é derrotado por Miguel e o exército celestial, quando tentou invadir os céus após a ascensão do Cristo vitorioso. E ele é derrotado uma última vez, pois não conseguirá destruir a igreja nem o povo de Deus. Ao longo do texto nós vimos 3 derrotas de Satanás. Então, por mais que ele seja poderoso, ele já está derrotado. E o texto ainda diz: ele está humilhado. Ele é humilhado porque, quando a sua falsa grandeza é comparado com a grandeza natural do povo de Deus, o texto diz que a mulher é um grande sinal, mas Satanás é um sinal. É um outro sinal. O texto também mostra que Satanás sendo humilhado quando o seu oponente na batalha celestial não é a Trindade Santa. Não é Deus que vem. Olha, presta atenção nisso aqui, meu irmão. Tem um exército invadindo lá, local, e o Senhor olha para o seu soldado e diz assim: vai lá, resolve. Miguel, o arcanjo, é ele que vai enfrentar Satanás. Satanás esperava enfrentar o próprio Deus, e ele não vai enfrentar o próprio Deus porque ele não é antagonista de Deus. Então isso é humilhante para ele. Quem enfrenta ele é alguém do mesmo tamanho dele. É um arcanjo como ele. Então isso é humilhante para ele, porque na expectativa dele, ele queria se opor a Deus, mas ele não pode se opor a Deus. Por fim, terceira humilhação: o texto bíblico não demonstra Satanás como um ser poderoso, no sentido de que o seu poder, de que a grandeza do seu poder seja a sua maior característica, mas sim a sua astúcia. Ou seja, o texto diz que Satanás não tem poder para fazer o que quer. Ele precisa enganar para conseguir fazer alguma coisa. Então, isso demonstra que ele está derrotado e humilhado. Quarta aplicação, e essa é a última aplicação: o cristão vencerá o inimigo se confiar nos méritos de Cristo conquistados na cruz. Nós não podemos ousar nos aproximar de Deus sem os méritos de Cristo. O acusador tenta nos fazer duvidar do amor de Deus, mas o sangue de Cristo nos faz confiar nesse amor.
Não se aproxime de Deus se não for pelos méritos de Cristo. Mas nos méritos de Cristo, você pode se aproximar o mais próximo possível de Deus. Pelo sangue de Cristo, você tem plena liberdade e acesso a Deus. Você tem plena comunhão com Deus. O cristão vencerá o inimigo se pregar o Evangelho. O texto nos diz, lá no verso 11, que aquelas pessoas venceram Satanás porque confiaram em Cristo, confiaram na palavra do seu testemunho, ou seja, então nós vamos vencer o inimigo se nós pregarmos o Evangelho. E nós não devemos apenas pregar o Evangelho com nossas vidas. Tem gente que gosta de dizer aquela frase, pregue o Evangelho, se preciso, use palavras. A frase é bonita, ela é de efeito, mas não é bíblica. O texto bíblico nos manda pregar com palavras. Você tem que viver e pregar. Você tem que viver e anunciar. Ninguém vai se arrepender dos seus pecados olhando o seu comportamento. Mas as pessoas vão se arrepender se você anunciar que Cristo morreu por elas, para que elas pudessem ter perdão de seus pecados. É necessário pregar. Nós temos que viver e pregar o Evangelho. Então não basta um bom comportamento, é necessário testemunhar. O nosso silêncio atende aos planos de Satanás. Nós vivemos uma igreja muito silenciosa, né? Porque nós não queremos incomodar as pessoas, porque a gente não quer ser o crente chato. A gente não quer ser o irmão que está lá na praça, sentado com uma caixa e em cima de uma caixa, uma caixinha de som, dizendo, a volta de Cristo está próxima. A gente acha isso bobagem. Mas, ainda que na loucura desses homens, na aparente loucura desses homens e de mulheres que fazem isso, a palavra de Deus está sendo anunciada. E na nossa covardia de não anunciar a palavra de Deus, as pessoas estão se perdendo. Então não é suficiente apenas uma vida de bom testemunho, é necessário testemunho e pregação, é necessário bom comportamento e pregação. O nosso testemunho é a arma para derrotar Satanás. Por fim, o cristão vencerá o inimigo se amar mais a Deus do que a si mesmo. Enquanto Cristo diz para nós, negue-se a si mesmo e siga-me, o inimigo nos diz, ame-se a si mesmo acima de tudo. Coloque-se em primeiro lugar. Você é mais importante do que tudo. Domingo de manhã, está com sono? Dorme mais um pouco, você trabalhou bastante durante a semana. Não precisa ir para a igreja não, domingo que vem você vai. No domingo que vem, você vai estar com sono de novo. No outro, você também. E aí quando você perceber, domingos e domingos passaram. A mesma coisa para qualquer outro encontro do povo de Deus para adorar, estudar e conhecer a palavra. A gente sempre está colocando uma desculpinha e tem sempre alguém dizendo para a gente, não, você é mais importante do que isso, não precisa disso não, fica mais um pouquinho, descansa mais um pouquinho, você trabalhou demais essa semana, vai relaxar, não precisa se preocupar com essas coisas não. Nós amamos mais a nós mesmos do que a Deus. E o texto diz que aqueles que têm a marca de Deus são reconhecidos porque amaram mais a Deus do que suas próprias vidas. Amamos mais as nossas vidas do que a Deus quando colocamos em primeiro lugar as nossas satisfações pessoais, o nosso conforto, o nosso descanso, a nossa realização profissional, a nossa realização pessoal, a nossa alegria pessoal. Quando buscamos em primeiro lugar o nosso reino e não o reino de Deus e sua justiça, o cristão ama mais a Deus do que a sua vida, ou o cristão ama mais a Deus do que a sua vida, ou o cristão não ama a Deus. Esta é uma realidade dura, mas o texto bíblico fala isso. Ou você ama mais a Deus do que a sua vida, ou você não ama a Deus. Quem você ama mais definirá a marca espiritual que terá na sua testa. Quem você ama amar mais vai definir a marca espiritual que você vai ter na testa. Já disse aos irmãos que não tem coluna do meio. Ou tem a marca da besta, ou tem a marca de Deus. E aqueles que amam mais a Deus do que suas próprias vidas, esses terão a marca do Senhor. Aqueles que amam mais as suas vidas do que a Deus, terão a marca de Deus, ou melhor, terão a marca da besta na testa. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Quero convidar você a orar comigo nesse momento, para encerrarmos essa mensagem.
Senhor, tem misericórdia de nós e auxilia-nos, Pai, nesse processo de entendimento das verdades bíblicas e aplicação às nossas vidas. Que nós possamos ser tocados por essa palavra nessa noite, possamos ser chacoalhados, incomodados, nós não saiamos daqui achando que nada aconteceu, mas que possamos meditar nessa realidade. Teu Santo Espírito tenha plena liberdade, a capacidade para moldar as palavras do pregador, de maneira que no coração de cada um dos meus irmãos chegue aquilo que precisa chegar, aquilo que eles precisam ouvir. Aplica aos corações deles aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não consegui fazer nesta mensagem. Mas que esse texto, que aparentemente é apenas um relato de uma visão de João, mas que esse texto nos mostre, de fato, quem são aqueles que amam mais a Deus ou amam mais suas próprias vidas. Possamos aprender com esses irmãos relatados aqui no texto e aplicar as nossas vidas para que sejamos encontrados diante de Ti, ouvindo estas palavras. Esses são aqueles que amaram mais a Deus do que suas próprias vidas. Fala conosco, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.